É com grande entusiasmo que iniciamos a terceira edição do Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. O Foto BSB não seria possível sem o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Por meio deste patrocínio, podemos ampliar as fronteiras da fotografia documental e jornalística, proporcionando um espaço dedicado ao diálogo, à reflexão e à celebração do poder transformador da imagem. Que a terceira edição do Foto BSB seja um catalisador de novas ideias, conexões significativas e imagens poderosas que ecoem além das fronteiras do festival. Bem-vindos ao Foto BSB 2024. Início da audiodescrição. Descrição dos participantes. Cláudio Versiani, Foto BSB. Homem de pele clara, óculos, barba e cabelos curtos. Usa uma camisa verde. Atrás dele, uma parede com fotos. Miguel Shikaoka, Belém do Pará. Homem asiático, usa óculos, cabelos curtos e ondulados, levemente grisalho e usa uma camisa preta. Atrás dele, várias estantes de livros. Mônica Maia, Mulheres Luz. Tem a pele clara, usa óculos de armações escuras, cabelos loiros, longos e ondulados. Atrás dela, uma janela grande e árvores do lado de fora. Heraldo Pérez, Festival Mês da Fotografia. Tem pele clara, cabelos e cavanhaque curtos e brancos. Usa camisa preta. Atrás dele, um quadro numa parede. Sinara Sadri, Fest Foto. Mulher de pele clara, cabelos presos para trás e claros. Usa um cachecol quadriculado preto e branco e roupa escura. Atrás dela, fotos em sequência. Por último, Eugênio Sálvio, Festival de Tiradentes. Homem branco, cabelos grisalhos, roupa preta. Atrás dele, fotos escuras em uma parede clara. Fim da audiodescrição. Muito bem, começamos. Mônica Maia, você que é fotojornalista, passou pelo Estadão e pela Agência Estado, viu toda essa transformação que a gente sofreu nesses últimos 20, 25 anos. Como é que você vê o fotojornalismo brasileiro e mundial hoje? Quais são os grandes desafios que a gente tem pela frente? Olá a todos e todas, parabéns Foto BSB pela terceira edição, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando com todos vocês essa conversa. Eu diria que há 30, 35 anos, né, Claudinho, pelas imagens que estão passando, mas enfim, em 86, 87, como fotojornalista, atuei no Jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, mas depois de 3, 4 anos, já fui para a edição, né? Então, acabei me encontrando muito nesse lugar da edição, da gestão, né, da criação de projeto. Acho que é um pouco até justifica o caminho que eu trilhei depois, né? Então foram 25 anos dentro de redação, 20 no Estadão, 5 na Folha, num momento muito efervescente, numa época assim de muita produção e veículos para a gente transbordar essa produção, né? Então, claramente, o que acontece de um tempo para cá, eu acho que não só a diminuição de veículos, mas como um encerramento, né, de muitas publicações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fotojornalismo nunca teve tão potente, tão importante, né? O que eu acho que a gente tem que entender que ele hoje é apresentado em webs, ele é apresentado em fotolivro, ele é apresentado em documentários, né? Então, assim, para mim, o fotojornalismo ele está mais potente, mais importante do que nunca, né? Mas precisamos entender como a gente distribuir isso, né? Tivemos ontem um fotojornalista brasileiro, Felipe Dana, recebendo junto com a equipe da P um prêmio no Oscar sobre um documentário, se não me engano, na Ucrânia, né? Uma cobertura de guerra.
Isso, então também por aí que a gente escoa, né, esse fotojornalismo, essa documentação e toda essa luta aí contra o fake news, né? Para cada fake news a gente tem que contar, acho que 10 verdades. Tá passando um pouco da trajetória, né? E até essa foto é de um ativismo, né? Eu acho que também a fotografia é não só a imagem que a gente produz, mas também a atitude, né? Acredito muito nas atitudes de fotojornalistas, fotógrafos documentais, nos unimos muito na época do golpe, nos unimos de novo agora para uma reconstrução de cultura, né? Eu saí do meio do jornal, fui para me aventurar em galeria, fui tentar trabalhar fotografia no mercado, foram experiências maravilhosas e tenho atuado bastante na acompanhamento de projeto, edições e curadorias, onde eu tenho me realizado, né? E mais recentemente inaugurei a plataforma Mulheres Luz, que um projeto que já vem sendo desejado, acho que lá dos 20 anos atrás, né? Acho que chegou o momento agora, sempre tive um desejo, assim, de reconectar todas nós, né? E inaugurei a plataforma Mulheres Luz, com recurso da Lei Aldir Blanc, uma plataforma que pretende ser um banco de dados, estamos aí buscando novos recursos para continuar esse mapeamento, mas é também um lugar de conexão, de cooperação, de encorajamento, né? É um lugar, assim, de ocupar mais e mais espaços, né? Apesar de já ter conquistado espaços lá na década de 80, 90, a gente não se via representada nas publicações, nas exposições, né? Então, é um caminho aí de reforçar e redesenhar essa linha do tempo, que é muito importante. Maravilha. Heraldo, você que a Mônica citou o Felipe Dana na AP, que a equipe ganhou o Oscar ontem, sobre uma cidade na Ucrânia. Você acha que as agências internacionais, por terem um poderio econômico maior, são ainda a nossa resistência? E uma segunda pergunta que fica também na história da Mônica é o seguinte: o fotojornalista hoje ele tem que ser meio fotojornalista e meio produtor cultural? Como que é isso? Claudinho, olá pessoal, primeiro agradecer o Foto PSB pelo convite e o prazer de estar aqui compartilhando com todos os colegas que estão com a gente aqui. Bom, eu vou falar um pouco como fotojornalista e também um pouco como produtor e diretor do Festival Mês da Fotografia, né? Cláudio, eu acho que o que aconteceu ontem mostra a força e a importância que o fotojornalismo ainda tem, né? Que o documental ainda tem, né? Essa responsabilidade de se produzir informação, né? Uma informação responsável, uma informação com consequência, né? Eu acho que as agências hoje elas têm uma preocupação muito maior em função do que a gente vive, né? Como a Mônica falou, essa questão das fake news e informações atravessadas e tal. Então, eu acho que as agências elas têm essa preocupação. Gozado, só para ilustrar, para contar um caso para quem está assistindo, em função da foto da princesa lá que manipulou, né, inglesa, nós recebemos no e-mail, todos os fotógrafos da AP recebeu mais uma vez os padrões de trabalho da AP, as pessoas lembrando, né, não manipulação, a responsabilidade, a questão de como fazer a sua foto, como trabalhar a sua foto, como transmitir a sua foto. Então, acho que cada vez mais o fotojornalismo se mostra pulsante, forte e responsável. E diria até que o seguinte, os festivais, de certa forma, eles vêm trazer também um pouco essa realidade. Por exemplo, o Foto BSB ele ele centra na questão do fotojornalismo, né? O Festival Mês da Fotografia, a gente não traz essa coisa do fotojornalismo tão evidente, mas é um festival de fotografia documental. Não que a gente não contemple também a fotografia experimental, a fotografia arte, de uma forma mais subjetiva, mais autoral. Mas o documental ele está presente no nosso festival, né? Então, acho que cada vez
isso tem mais espaço, isso tem mais realidade, isso tem mais verdade, porque a fotografia, óbvio, com todo o respeito e consideração aos trabalhos mais subjetivos, mais autorais, mas a fotografia com mais realidade, trazendo um pouco mais dessa coisa que nós vivenciamos no dia a dia, ou que nós observamos, ou que nós queremos ver desse dia a dia, ela tem a sua força, né? E essa força que eu acho que faz da gente conseguir levar os nossos festivais, conseguir levar os trabalhos que a gente tenta fazer, né? Por exemplo, quando a gente realiza o Festival Mês da Fotografia, a gente tem uma convocatória, que ela é uma convocatória para uma exposição coletiva, ela é aberta a todas as formas de linguagem, mas ela acaba sendo uma exposição muito documental, né? A gente tem um tema, né? A nossa curadoria determina um tema de cada festival nosso é temático, o último foi Reencontros e Suas Possibilidades, vindo um pouco ainda nessa questão da pandemia, que a gente vinha tratando ainda, foi o primeiro festival físico, totalmente físico, depois da pandemia, foi esse que a gente realizou, e dentro dessa questão do reencontro, a gente viu toda a força da fotografia, né? Toda a força de como se pensava essa possibilidade da sociedade se reencontrar, das pessoas se reencontrar, dos espaços se reencontrar, né? A fotografia, eu acho que tem muito isso, a gente viver aquele momento da contemplação na parede, da gente poder ver uma obra com calma, voltar nela, encontrar uma pessoa que está do lado vendo a mesma obra e poder conversar, a impressão de cada um. Então, acho que é isso. Eu acho que cada vez mais se precisa de um jornalismo profissional, né? Cada vez mais se precisa de um fotojornalismo profissional, cada vez mais se precisa de espaço como os nossos, de festivais que trazem a fotografia e que discutem isso, né? Para que a gente possa poder continuar dentro dessa profissão que está cada vez mais difícil. O jornalismo profissional hoje está cada vez mais difícil, enfrentando cada vez mais dificuldade, né? Mas eu acho que ele está no momento super oportuno para retomar. Heraldo, só para complementar, para lembrar também que a quantidade de jornalistas que morreu em Gaza agora e na Ucrânia é absurda, né? E essa equipe da AP foi o último grupo de jornalistas a abandonar Mariupol, na Ucrânia, que as forças russas estão chegando, e literalmente eles arriscaram a vida. Quer dizer, a questão do fotojornalismo em conflitos ele está muito ligado à sobrevivência, né, em arriscar a vida, né, só para deixar bem claro isso. Queria passar para a Sinara. Sinara, você que é do Fast Foto de Porto Alegre, queria a sua visão, a sua visão agora, depois que o Heraldo e a Mônica falaram sobre fotojornalismo e festivais, o que você está pensando agora? O Fast Foto é cria do fotojornalismo, né? Na verdade, porque assim, quando a gente começou, a nossa grande inspiração, entre aspas, foi as quintas visuais que a FOC do Rio fazia, né? Porque era uma possibilidade de se ter um espaço para veicular a produção que não era aproveitada, que não era publicada. Esse sempre foi um gargalo e sempre foi uma motivação e sempre foi uma característica da categoria, né, dos fotojornalistas, até acho mais que dos jornalistas de texto, uma marcada atuação sindical e de grupo, e que viam e criavam esses espaços para fazer o seu material circular. Então, o Fast Foto nasce um pouco com essa herdeiro dessa tradição. A gente não a gente sempre diz que a gente não inventou a roda nunca, a gente se baseou completamente numa cultura que existia dentro do fotojornalismo. O que o Fast Foto faz é muito trabalhar em dois vetores, que um é aumentar o espaço e o acesso do público à fotografia e criar espaço
e oportunidade para os profissionais terem, o trabalho da Luísa Cons, terem oportunidade de intercâmbio, diálogo e entrar no circuito. A gente sempre trabalhou muito, o Festfoto sempre foi um mix de fotojornalismo, de fotografia, não sei mais como é que está se chamando, porque eu estou um pouco distante das discussões acadêmicas, mas de fotografia de expressão, se é que o fotojornalismo não é de expressão, mas vamos trabalhar na categoria da informação e da expressão. E o que a gente vê no Festfoto é que em algumas tendências aparecem e podem também ser espaço para ser discutido. Por exemplo, a gente teve, não me lembro, eu acho que 1 ou 2 edições atrás, uma discussão muito forte sobre a ficcionalização na narrativa fotográfica. E que eu acho que é uma discussão muito importante, né? Porque se a gente já superou a questão toda de que a fotografia, se é espelho, reflexo da realidade ou não, se ela se ficcionaliza, se tem o espaço dessa subjetividade do autor ou da autora, também a gente teve, no Festfoto também foi palco para toda essa discussão da autoralidade na fotografia. Eu acho, esse foi o trabalho que deu margem para isso, é um trabalho documental, que é um trabalho do Federico Stoll, que é um uruguaio, que fez um trabalho na Bolívia, que ficcionalizou essa história é essa comunidade, como ela contava a sua história. E, bom, isso dá margem para toda a discussão da narrativa fotográfica e da linguagem fotográfica e da mensagem fotográfica. O que eu acho do ponto de vista do fotojornalismo é que quando tu tem o frame, né, da informação jornalística, tu veicula isso nos canais onde se supõe que essa informação seja uma informação não ficcionalizada, a gente tem um problema de literacia, né? Ou seja, quem está vendo, esse é o trabalho do Matheus Morbeck também, que junta faz uma colagem trabalha com azulejo, com azulejaria portuguesa, enfim. Voltando, se a gente trabalha num ambiente onde se espera que aquela narrativa não seja ficcionalizada, ou seja, se a gente tem um enquadramento de informação jornalística e se essas imagens circulam nos canais onde se supõe que essa informação seja uma informação formatada jornalisticamente, isso é uma questão que tem que ser vista, porque quando uma imagem é ficcionalizada, vamos dizer, e ela circula como imagem, como fotojornalismo, nos critérios que a gente conhecia, isso dá um ruído. E isso, às vezes, pode ser um problema do ponto de vista de interpretações, e quanto maior e o problema do fotojornalismo, o problema e a vantagem do fotojornalismo é exatamente a sua abrangência, então tem esses detalhes. Bom, enfim, o Festfoto, ele trabalha com autores consagrados e autoras consagradas e com uma convocatória. Essa é a convocatória, que é uma convocatória aberta, tanto se chama Fotograma Livre, e aí se vê muito trabalho de distintas vertentes. E o que a gente pretende sempre esse é o trabalho da Kit Paranaguá, e o que a gente pretende é que o festival seja mesmo esse fórum onde a gente pode ver essas diferentes tendências. Acho que a gente, no Brasil, tem uma coisa que é muito legal, que é a rede de festivais, onde cada um vai encontrando o seu espaço, e é uma ótima notícia saber que em Brasília a gente já está indo para a 3ª edição. Acho que a existência dos festivais se reforça, os festivais não competem entre si, eles se reforçam, e o trabalho da Ana Sabiá. E é isso, a gente está fazendo a nossa parte lá no sul do mundo e estamos aí há 17 anos tentando dar a nossa contribuição. Maravilha, muito legal. Eugênio, agora é com você.
A Sinara falou do fim do mundo, vamos lá para o centro do mundo. Minas Gerais, Tiradentes, qual que é a sua percepção? Olha, eu acho que assim os festivais eles estão nessa onda de ouvir o que está rolando por aí mesmo, de trazer o que está acontecendo, né? Nós aí no centro do país temos trazido questões também porque eu acho que o jornalismo hoje ele não é o palco mais para as grandes questões. Ele é também um palco, mas ele tem outros lugares, né? Assim, tem outros formatos de distribuição de imagem, de veiculação das imagens. Então, você tem aí os fotolivros. Esse ano, por exemplo, lá em Tiradentes, foram 60 livros. Lá não, aqui em Tiradentes, só em Tiradentes. Tivemos 60 livros, né, de fotografia lançados. Então, é um outro veículo, diferente do jornal e da revista só, né? A gente está vendo aí mais um pouco do nosso histórico, um pouco da nossa, né, do que a gente já produziu ao longo do tempo, né? Mas então, as temáticas que a gente tem tratado, por exemplo, esse ano, né, a exposição chamada Estética da Terra, é muito jornalística, mas de um formato mais aberto também, né? Inclusive, os próprios mecanismos, o WordPress Photo, que é tradicional, né, no fotojornalismo, ele tem agora uma categoria chamada formato aberto, né, onde tem fotografias que podem experimentar mais, que podem, né, ter texto junto, como determinante para a compreensão da imagem. A gente no festival tem cada vez mais assim trabalhado as legendas, os textos que acompanham as imagens, porque o sentido não está só na imagem, ele está além da imagem, para ele ser compreendido. Tenho me esforçado para isso, por exemplo. Então, eu acho que é uma forma de veicular, né? Assim, acho que e o festival está atento a isso, né? Assim, exposições, fotolivros, formatos audiovisuais também, né? A gente vê nas grandes agências também, isso cada vez mais exigido, né, do repórter filmar, transformar em imagem em movimento, isso está cada vez mais sendo necessário para se transformar, trabalhar a informação. A gente está atento a tudo isso. Vou comentar um pouquinho as imagens aí para quem não conhece o festival. A gente tem aí nessa praça, por exemplo, um espaço para projeções e uma exposição que é feita lá embaixo. Então, é um lugar muito interativo com a comunidade, com a cidade. A gente tem levado exposições que têm a ver com a cidade. Esse ano, a gente expôs na praça só fotos de moradores, quer dizer, os autores, moradores. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Legal, né? E a projeção à noite é um negócio também que sofremos muito aqui com uma chuva que não aconteceu, mas poderia ter acontecido, né? Estavam uns dias bem com chance de chuva, que poderia ter estragado a nossa festa, mas não aconteceu. E eu fico pensando até se vou fazer de novo, porque normalmente é mais para o fim de março, onde a gente tem menos chuva. Esse ano, por conta de ser um calendário meio religioso, né? A gente teve que puxar para o começo do mês e sofremos com essa questão da chuva, mas deu tudo certo. Então, a gente tem aí exposições na praça. Pode passar um pouquinho mais rápido que eu comento aí, ó. Aí a nossa projeção, essa é do ano passado. Essas imagens aí, a maioria antiga, não deu tempo ainda de repor. A gente ocupa alguns espaços alternativos. Então, isso aí é um galpão, que é onde tem festas de casamento, tinha uma exposição. A igreja, a gente conseguiu fazer alguns anos um trabalho de igreja. Esse é um trabalho também muito jornalístico, né? Assim, essa questão aí da Júlia, que são a mineração, que foi levada para dentro de uma igreja, né? Então, acho que tudo é misturado hoje, assim, o documental de outras formas, sendo apresentado como exposição, como... Aí um outro local alternativo, num café, num bar lá aqui no centro da cidade, que a gente ocupou, na verdade, aí um ateliê Oriente que montou essa exposição. Aí já numa parede que a gente tem no Museu de Santana, um trabalho também que ficou uma montagem mais criativa, a gente está nessa. Aí, de novo, aí, uns tecidos ali num jardim, também um trabalho aí do Ateliê Oriente. Muro da cidade, a gente trouxe aí uma mostra sobre o Congado aqui em Minas Gerais,
uma exposição também num lugar ousado, é difícil, a gente tem que ter autorização do IFAM, a gente tem que negociar, mas tem tido boa vontade aí do poder público com a gente, tudo sendo planejado, 50 dias antes tem que mandar o projeto. A gente já fez também muito um trabalho educativo, como, né, uma oficina do Eustáquio Neves. A gente vai e volta nessa questão das oficinas. Esse ano mesmo a gente teve poucas oficinas, teve mais voltada para as escolas da cidade aqui. Não fizemos as oficinas abertas, seminários aí também ligados aí à educação de nível superior. A gente tem aí também, às vezes, alguma inserção nesse campo aí, mais avançado, junto com a UFMG, que tem um campus aqui. Tem essa coisa mais lúdica também, com as crianças da cidade aí. Na verdade, crianças de todas as idades, né? Essa brincadeira aí de luz, né? Levada a sério. O Miguel mesmo fez grandes workshops com a gente o ano passado, daqui a pouco ele vai falar, então não para todo mundo gosta desse entendimento da questão da luz. E outro ponto forte aqui no festival são essa mostra de portfólios, que a gente tem 20 mesas para 20 autoras diferentes apresentar o trabalho, e é muito surpreendente. Esse ano foi muito emocionante também, muita gente se sentiu tocada ao ver o tipo de trabalho que foi escolhido pelos curadores lá, a Maíra e o Paulo. Muita gente passa na mesa das pessoas. Para você ter uma ideia, no sábado passaram mais de 1.000 pessoas dentro desse lugar. Eu nunca tinha contado antes. Esse ano a gente contratou uma pessoa para ficar contando. E 1.000 pessoas entraram na casa. Eu fiquei surpreso até com esse número, num dia só, para ver essa mostra e ver também lançamentos de livros, outras atividades, tinha exposição. Tinha uma exposição até do Gabriel Chaim, um trabalho de fotojornalismo também aí dentro dessa casa. Essa casa tem essas livrarias também, a Lovely House, a Editora Origem. Então, é bastante amplo. E, assim, uma concentração nessa questão documental mesmo. Acho que é o campo para onde estamos partindo aí, os livros sendo lançados. Maravilha. Fotografia documental é com Chicaoca. Chicaoca, conta um pouco da sua história, e eu queria saber a importância que tem essa coisa da diversidade, da inclusão social no seu trabalho e no trabalho dos fotógrafos de Belém e do Norte. E depois fala um pouquinho também dessa coisa do Olhares do Norte, que foi muito bacana, do Canal Brasil, só para quem estiver assistindo saber o que está acontecendo. Bola está com você. Obrigado, Cláudio. Primeiro, agradecer esse momento de reencontro, né, com as pessoas queridas, mesmo que na tela, e que sempre nos inspiram, né, para muita coisa e lançam novos desafios e tal. Bom, essa série primeira, na verdade, é só para situar, porque eu comecei aqui em Belém como fotógrafo, como fotojornalista independente, trabalhando com o jornal Resistência, que é um jornal da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, e em seguida comecei a cooperar também com a Agência F4, enfim, com algumas revistas, alguns jornais e tal, que foi o meu início. Mas nesse início, paralelamente, comecei a ministrar oficinas de fotografia, né, sem um objetivo de formação para fotógrafos, mas de experimentar esse lugar de perceber como é que a imagem se constitui a partir da sua matriz, que é a luz, e o que fazer dela. Então, esse é o vetor que eu trabalho de maneira continuada, né, fazendo várias experiências. Sobretudo, atualmente, eu estou muito voltado para a questão da educação, que eu acho que toda essa questão, por exemplo, do fotojornalismo, ou de qualquer outro meio de disseminação de imagens que se produzem, seja ela de caráter mais documental, objetivo ou subjetivo, encontra não digo uma barreira, mas uma espécie de gap, assim, porque eu acho que nós temos um problema de formação na questão da leitura de imagens, né? Nós produzimos hoje 1 quinquilhão de imagens diariamente, todas as pessoas quase hoje têm acesso a um dispositivo de captura de imagem, mas pouco se discute a imagem. Então, da mesma forma que o fotojornalismo atualmente vive um momento, hoje não, mas já há algum tempo, vive esse deslocamento bastante vigoroso de meios de como fazer chegar ao leitor, enfim, ao indivíduo, ao cidadão,
essa forma anterior, que era o jornal impresso, né? Agora as mídias eletrônicas, obviamente, disseminam de maneira muito mais rápida e diversa, mas fica difícil de fazer a leitura crítica do que é que está circulando e como é que está circulando, sobretudo com esse advento das fake news, que, na verdade, eu acho que são desdobramentos das manipulações que já vinham ocorrendo desde que a fotografia se fez fotografia, de uma certa maneira, Verdade. e que hoje estão muito presentes. Então, eu tenho uma preocupação de que, na mesma linha que é potencializar e fazer com que essa discussão se faça de maneira vigorosa, através desses encontros, desses festivais, que cumprem um papel muito poderoso nesse aspecto, mas a base, que é a grande população, por exemplo, falamos de Belém, por exemplo, a Fotoativa já completa 40 anos de existência, mas ela está muito mais ainda centrada na cidade. E acho que falta um pouco mais de capilaridade nas experiências junto às comunidades da periferia de Belém, que cresceu enormemente e que estão começando a produzir imagens de uma forma independente e silenciosa, né? E que não aparece na cena. Então, eu acho que é importante fazer essas conexões, sobretudo, fomentar essa prática mais crítica, essa prática mais sensível. É leitura mesmo do que se produz, né? Porque eu acho que as redes sociais estão aí para ninguém mentir, né? Que essa circulação de maneiras muito consumistas, de consumir e a gente consumir e ser consumido, inclusive nisso, o tempo que a gente gasta vendo imagens, mas não se para, não se reúne um punhado de imagens para refletir sobre o sentido disso, né? O significado disso. Então, o que eu coloco como grande desafio hoje é fazer com que a imagem, claro, também como imagem produzida com os dispositivos de captura de imagem, mas a imagem enquanto pensamento, enquanto ideia, enquanto sentimento, possa estar mais presente no contexto da educação formal mesmo e tal. Né? Porque eu vejo, entrando um pouco nas salas de aula, que há uma coisa que parece que é impossível de chegar com imagem que seja produzida pelas pessoas. Né? Quando eu digo pessoas, são os alunos, as crianças, os jovens que produzem imagem. Na grande maioria das vezes, ela é rejeitada pela escola. Ela é proibida na escola, esse tipo de coisa. E eu acho que não dá para proibir uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas, da população em geral, e que tem esse poder de fogo que nós estamos vivendo hoje e tal. Então, aqui, claro, essas imagens que eu estou mostrando aqui são dos anos 80, nos anos que eu atuei mais como jornalista, e vendo que essa Amazônia não mudou muito quanto ao cenário de guerra que ela sempre foi, né? E da forma de ocupação, de uma ocupação que não faz sentido, ela sempre foi ocupada, mas se quer essa ideia de desenvolvimento como uma necessidade de derrubar o que se tem para produzir algo novo, né? Que já está mais do que caduco. Né? Então, esses momentos mais coletivos que vocês estão vendo aqui, da jornada de fotografia, coisas, inclusive, que não são inspirações nossas, são dispositivos que já vêm sendo utilizados há décadas, né? Tanto em festivais como em momentos que são eventos de fotografia, mas que aqui em Belém, acho que as 3 grandes jornadas que nós fizemos tiveram esse desenho de participação integral em todo o processo, desde de sensibilização até montar disposições, que acho que é um grande exercício. Esse compartilhamento de olhar sobre o olhar do outro, olhar coletivo e tal, que eu acho que dá cria essa base de formação inicial que leva as pessoas aqui de Belém a estarem presentes nos festivais, nos eventos de fotografia, muito ansiosos, muito sedentos de trocas, de experiências novas e tal, né? E nesses últimos anos, por exemplo, eu tenho trabalhado com educadores, mas eles esbarram numa questão que é a formação, que essas formações de educadores, eles estão muito segmentados. Por exemplo, eu tive num ano que foram 80 professores, mas foram todos de arte só, né? O que eu acho que não é legal a gente trabalhar essa abordagem da fotografia enquanto técnica, sobretudo enquanto linguagem, só contemplando professores que vão trabalhar essa parte, esse viés, essa abordagem mais artística. Né? Eu acho que hoje você tem a possibilidade de trabalhar esse registro cotidiano que circula no ambiente da escola para produzir fanzines, jornaizinhos, né? Fazer coisas que dão essa formação, inclusive, de poder alçar voos mais vigorosos na leitura mais crítica do que circula, né? De poder visitar os
os sites, os veículos que, na verdade, trabalham com a informação, com o documento de maneira mais séria e tal. Não há como, no meu entendimento, vencer no sentido assim de que proibir, de estancar esse processo de que a imagem hoje ela é muito líquida, né? Muito mais líquida do que era anteriormente. Então, saber passar o filtro corretamente significa também fazer esse exercício por si mesmo, né? Poder fazer essas experiências não só de registro, como documento, como coisas da ordem familiar, da forma cotidiana, de estruturar isso como se montavam os álbuns de família. Mas hoje a gente tem condições de fazer isso de maneira um pouco mais crítica, né? De maneira mais fácil, talvez. Então, esses dispositivos como os fotovarais, que levaram e que levam a fotografia para o grande público nos ambientes mais diversos possíveis, também são momentos que atraem as pessoas para perceber que a imagem pode estar de outra maneira, né, presentes sob a sua própria realidade. E, normalmente, as oficinas que eu ministro aqui, elas terminam com o fotovaral como exercício, como percurso de um processo que é de pensar a imagem, produzir imagens e mostrar a imagem. Quando se faz o exercício de minimamente selecionar suas imagens, que seja 3, 4 imagens, ou de trabalhar isso coletivamente, é um exercício de aprendizado que é importante nessa cena em que a câmera chega antes de mais nada na mão, a gente começa a produzir mais sem saber nada sobre imagem, né? Então, se antigamente nós tínhamos esse percurso um pouco mais que tinha que se aprender a todo o processo químico, inclusive, dos equipamentos para fazer, hoje é muito fácil você só aprender a trabalhar o dispositivo e pronto, se fez a captura. Então, o que se continua aqui, na verdade, em Belém é que a gente não tem um festival, tem um colóquio de fotografia, tem um diário contemporâneo, que é um salão, que é um prêmio de fotografia, mas nós não organizamos festivais porque eu acho que é um trabalho que requer muita dedicação e preparação, que ninguém aqui se dispôs a enfrentar, encarar isso e tal, e a gente vai beber em outras fontes e tal. A gente espera, de qualquer maneira, se unir aqui no Norte, de maneira cada vez mais presente com os outros estados, que aqui também é uma importância muito grande fazer essa conexão com os países vizinhos da Pan-Amazônia, né? Acho que o Coloque, e agora, mais recentemente, a Fotativa começa a articular com a Guiana Francesa, né? Tem um intercâmbio muito forte com eles, e aí os países vizinhos, Venezuela, Colômbia, Peru e tudo mais, né? E aí também acho que é importante salientar que, pelo menos o que eu entendo hoje, que eu visualizo hoje, é que os povos indígenas estão se organizando cada vez mais no trabalho de registro, documentando o seu cotidiano, valorizando, portanto, e projetando essa imagem a partir do olhar deles, não mais a partir de um trabalho sério, interessante de fotógrafo, mas eles são fotógrafos, eles são cinegrafistas, eles são pessoas que certamente vão nos trazer muita força e muito gás para esse processo nosso de um fotojornalismo que se modifica a cada tempo em função das novas tecnologias e tal que vão avançando. Sobre essa questão da inteligência artificial, inevitavelmente isso vai ser bastante problemático, mas a gente tem que encarar isso como uma coisa que é mais um desafio que nós temos à frente para manter o nosso lugar firme e tal, de encontrar maneiras de trabalhar numa linha de ética, né, de uma coisa que, de repente, a gente possa realmente confiar que são fatos, são realidades que não podem deixar de ser esquecidas para a nossa história ser mais cristalina, né? É isso, não sei se deu para fazer. E esses são momentos que, claro, que passam aqui em termos de experiência sempre do coletivo, porque eu trabalho muito nessa perspectiva de experimentar e fazer juntos essa finalização, e trabalhando com instalações, com momentos de entrega, de criação coletiva. Muito bom, Chicaloca. Olha, eu gostei muito dessa história dos festivais serem locais de reflexão e trabalharem na educação visual. Alguém quer comentar? Alguém quer comentar sobre alguma outra coisa que o Heraldo falou, que o Eugênio tenha falado, que a Sinara tenha falado, que a Mônica tenha falado? Estou aberto para vocês. Eu acho que eu reforçaria exatamente isso que você falou, Claudinho,
dos festivais como o lugar assim de formação, né? A gente teve aí muitos anos sem uma escola, sem uma universidade de fotografia, e desde então, para mim, né, eu sou uma pessoa praticamente formada em festivais e outras coisas que vou indo atrás, mas assim, para mim o festival é um lugar de formação, é um lugar de troca. Esse modelo, né, de Tiradentes, que você, na verdade, interage com uma comunidade, também eu acho precioso para a própria comunidade, né? E também voltando um pouquinho da questão do fotojornalismo, que o Miguel acabou de comentar sobre as comunidades indígenas, eu acho que também temos coisas boas na desconstrução dessas estruturas de mídia, né? E na vinda de tecnologias e no barateamento um pouco, né, de possibilidades de captação de imagem, eu acho que teve todo esse movimento das comunidades periféricas, tem vários coletivos comunicadores indígenas, né? Então, eu acho que numa história recente, a gente também está vendo essa história sendo contada por quem tem que contar, né? Eu acho que desconstruir um pouco essa história, assim, de homens brancos saindo, indo para a Amazônia, cobrir alguma coisa e voltar. Então, acho que as crises também nos trazem possibilidades e outros olhares, e eu tenho visto isso muito com bons olhares. E só para fechar também uma coisa que eu anotei, este ano eu tive a oportunidade de ter sido jurada do WordPress Photo, do júri da América do Sul. Tinha sido jurada em 1999, então, assim, depois de 25 anos, voltei a ser júri. O que comprova que a fotografia não saiu daqui de dentro de mim ainda, mas tudo bem. Agora, esse modelo de descentralizar, de você olhar a fotografia do seu território, também tem um pouco a ver com isso que eu falei, né? Quase ninguém se inscrevia por uma decepção, imagina se eu vou ganhar a foto do ano, e hoje existem os prêmios de 6 regiões mundiais, né? Independentes dos prêmios globais, né? Eles repensaram, né, todo o prêmio, e como o Eugênio falou, tem a categoria Open Formats, né, o formato aberto, que já são essas experimentações dentro do contar história, né? No fundo, a fotografia, que acho que todos nós estamos falando aqui, né, é de contar história, é uma fotografia de vivenciar, de criar memória, e eu acho que todas elas são documentais, são jornalísticas em funções jornalísticas, mas acho que são documentais, são histórias pessoais, e foi uma experiência legal e assim, Brasil muito bem representado. Acho que o Brasil tem uma potência nessa produção. E falei demais, passando a palavra para alguém. Que bom, muito bom. Eu só queria acrescentar aí, pegando carona na Mônica, eu acho que a questão da capilaridade de processo de experiência é fundamental, né? Então, eu acho que os festivais cumprem efetivamente seu papel importantíssimo, mas eu acho que os estados, os municípios têm que se mexer. Por exemplo, quando a gente fala do estado do Pará, a gente sabe muito bem que fotografia paraense é Belém do Pará. Mas temos produção em Marabá, em Conceição do Araguaia, temos quer dizer, com esse advento das tecnologias, tem muita gente produzindo. É preciso que essa coisa se faça nos seus territórios, que esse fluxo se dê nos dois sentidos. Acho que as experiências que a gente viu, por exemplo, no Festival de Tiradentes, no Festival, são importantíssimas nos eventos internacionais, mas alguém tem que fazer esse movimento local para a gente não ficar sempre fazendo a gente a ponte. Acho que tem que ter novas pessoas. Eu acho que está acontecendo isso, de uma certa maneira, por iniciativa das próprias comunidades que se apresentam em tal. Mas nesse Brasil gigantesco, é preciso aqui, por exemplo, eu acho que a Amazônia como um todo precisa de uma movimentação maior ainda. Claro que essa iniciativa de várias
vários agentes, vários atores indígenas que estão produzindo de maneira articuladíssima, né? Vai ser, para mim, a grande diferença brevemente, que a gente vai sentir, né, em termos nacionais, mas eu acho que os festivais têm que continuar com certeza, mas tem que fazer um trabalho dever de casa. Heraldo, você tem um trabalho grande em diversidade cultural, inclusão social, não é? Com a fotografia, né? Isso, Cláudio. É uma preocupação antiga sua, né? Não, mas eu queria só acrescentar algumas coisas, até assim, jogar para frente, né? O que a gente tem pensado e como a gente tem atuado. Eu acho que isso é legal. Primeiro, nessa questão eu não diria inclusão, né? Aqui eu não uso um termo, e Brasília permite isso, que não é periférico, mas eu uso um termo fora do eixo, né? Quem conhece Brasília, aquela coisa do eixo, né? Então a gente procura sempre trazer para o nosso festival, a gente convida coletivos de fotógrafos de periferia, vamos dizer assim, fora do eixo, né? Esse ano passado mesmo, na nossa edição, nós tivemos na sala principal lá do museu a exposição coletiva, que ela também é abrangente, né? A gente sempre trabalhou com a perspectiva do Centro-Oeste, mas esse ano nossa exposição foi a nível nacional e internacional, então a gente tivemos inscrições de trabalhos do Brasil todo, e inclusive muito forte na nossa categoria ensaios, que já mostra um pouco mais a maturidade, né, de quem está participando com trabalhos mais estruturados. E nós tivemos numa sala, junto a essa grande sala que pega a coletiva, 2 coletivos de Brasília, um que é do Mercado Sul, que é uma ocupação cultural de um espaço aqui de Brasília, muito legal, que eles trabalharam muito a questão do território deles, né? Então isso foi uma coisa assim, muito bacana em termos de exposição, porque essas pessoas que não têm acesso, de repente, a um museu nacional, não só estavam numa sala expositiva bem bacana, como vieram também. Todos eles vieram na abertura e fizeram uma ocupação bem interessante, inclusive com performances e tal, que foi uma exigência deles. E um outro, que é um grupo de jovens, que chama Jovens de Expressão, também uma ocupação na Ceilândia, que foi considerada até pouco tempo uma das maiores favelas do Brasil. Hoje não tem mais isso, mas é um grande colégio eleitoral de Brasília. Os Jovens de Expressão, eles vieram também ocupar. Então, assim, essa coisa de você trazer essa produção dessa juventude, né, uma produção totalmente feita à margem do centro, né, dessa discussão mais central da fotografia de Brasília, mas que eles vêm ocupar esses espaços, né? E uma outra coisa que eu acho que eu não vejo como que os outros festivais estão trabalhando, mas a gente tem trabalhado. A gente, esse ano, fez uma experiência meio doida, né? A gente criou um pavilhão, que a gente chamou Espaço da Fotografia, Mercado da Luz, no sentido mesmo do mercado, no sentido da economia, em que a gente convidou coletivos, galerias, grupos, fotoclubes, e vieram, a Mônica mesmo veio com o Mulheres Luz, e vieram e ocuparam expositores, espaços, estandes e tal, para fazer a coisa mesmo real da fotografia. Trazer a fotografia e vender fotografia. E foi um espaço assim, interessante que a gente juntou esse mercado da luz, né, no sentido da economia, juntou uma programação que a gente chamou de multiartes, que tinha música, tinha performance, tinha contação de história para um público mais jovem, infanto-juvenil, e tinha também os encontros, os diálogos fotográficos, as palestras. Então, assim, foi meio um caldeirão, foi uma experiência nova nossa, mas a gente achou super positivo. Acho que é uma tendência aqui nossa a poder manter isso, né? Porque eu achei que o resultado foi bem legal, deu uma movimentação muito grande, uma coisa totalmente diferente do que a gente já tinha feito, né? Então, assim, para a gente foi bem legal. Eu acho que são essas coisas que a gente vai saindo um pouco da caixinha, vai tentando experimentar coisas novas, sai um pouco daquele formato mais tradicional do festival, mas eu acho que tem um retorno bacana, entendeu? Na medida que há um relacionamento com todas esse fazer fotográfico, que não é só o expor, mas também o cara que está ali vendendo a sua obra, o coletivo que está ali apresentando seus trabalhos, as galerias pequenas, as galerias grandes. Isso foi bem legal como experiência para a gente.
Sinara, Eugênio. Eu quero contar uma história legal que aconteceu esse ano aqui em Tiradentes, que a gente convidou aqui para fazer uma exposição, um indígena, o Piratá Uaurá, que mora lá no Alto do Xingu, e foi muito interessante, foi muito rico tudo que aconteceu, eu me surpreendi, na verdade, quando ele até contou lá na palestra que ele fez, que eu comprei uma passagem de avião, como eu tinha planejado, ele vir de Goiânia para cá, só que para ele chegar em Goiânia demorou quase um dia inteiro e muito mais caro do que a passagem aérea. Eu não fazia ideia que seria assim, tão difícil sair de onde ele mora e para chegar em Goiânia para pegar o avião, que deve ser o aeroporto mais próximo, né? Porque ele pediu para comprar em Goiânia. E aí me assustei com o valor. Eu falei, nossa, você não tem condição de pagar, não vai ter nota fiscal desse transporte aí, como é que eu vou justificar isso no incentivo? Mas, enfim, aí não tinha mais volta, já tinha comprado a passagem aérea, ainda bem que se eu soubesse antes, talvez não tivesse assumido o compromisso, mas foi uma experiência muito feliz, assim, ele foi super bem recebido aqui por todos, foi um acerto assim, muito grande. Ele fez uma exposição junto com o Renato Soares, quer dizer, que o apresentou para mim aqui, porque o Renato estava trabalhando essa questão da terra, essa questão, né, dos povos indígenas é importante, e o Renato tem um trabalho muito relevante nessa área. Eu falei, Renato, nós vamos convidar alguém, algum fotógrafo daí que você conheceu por essas andanças suas, e ele indicou esse rapaz que foi incrível, foi uma hora dessas vai estar disponível online para vocês conhecerem também a conversa dele, que foi muito legal. Legal. Sinara? Enfim, a gente está preparando a próxima edição, a edição 2024, com algumas coisas que a gente já faz e com uma coisa que é um desafio bem grande para nós, que é uma coisa que a gente já tentava fazer pontualmente, mas esse ano a gente conseguiu financiamento por um edital da Funarte, foi o único projeto financiado no Rio Grande do Sul, e nós vamos fazer uma edição, especialmente uma edição descentralizada do Fast Foto, com uma atividade de mais de 6 meses, com 2 coletivos em pontos diferentes da cidade. E, enfim, eu estou envolvida diretamente nisso e acho que pode ter resultados que podem ser muito importantes do ponto de vista do que a gente vai conseguir produzir, do que a gente vai conseguir pensar ali dentro, e com pessoas que são educadores, que são ativistas desses coletivos autônomos. Então, é uma coisa que assim, eu estou bastante animada e muito envolvida com isso, e acho que é uma experiência muito importante do ponto de vista de não só ter a ideia de ampliar o acesso, como a ideia de direito cultural, cidadania cultural e tal, que é uma ideia de que as pessoas possam fruir, produzir as suas histórias, né? Então, para esse ano, a gente tem, de novo, a exposição grande na Iberê Camargo. Acho que é uma exposição que vai ser importante pelos temas que vai tratar e tal, mas tem esse desafio aí que eu acho particularmente que é um desafio importante que a gente pode fazer agora, aos 17 anos de idade, pode ter enfrentar mesmo, assumir esse desafio de fazer essa programação descentralizada com mais fôlego, né? Assim, é um trabalho de meses e que a gente já está fazendo, enfim. Então, para esse ano, é isso. Olha só, a gente está meio que chegando no final. Primeiro, eu queria agradecer muito a vocês. Foi um prazer estar com todas e todos. Acho que essa coisa que a gente discutiu aqui um pouco é muito importante, essa coisa do festival.
ele sempre foi visto, ou os festivais sempre foram vistos como lugar de divulgação. E eu acho que a gente chegou aqui nessa coisa que o Chikaoka falou, a Mônica também, todo mundo acabou falando um pouco, que os festivais são são lugares de reflexão e de educação. Eu acho que isso é super bacana e eu acho que a gente cumpriu aqui um papel de abertura desse festival do Foto BSB, que é dedicado a fotojornalismo e a fotografia documental. E o tema desse ano é resiliência, habitar na emergência climática, que é o que está acontecendo no mundo todo. Literalmente, o mundo, se não está afogando, está pegando fogo. Não é? A gente estamos vivendo tempos completamente malucos e os desastres que antes eram naturais agora são desastres humanos, né? Porque tudo tem a mão do homem, né? E esse também é o tema da nossa convocatória, entendeu? E eu acho que essa nossa conversa aqui, pelo menos para mim, foi muito importante, porque isso é uma das coisas bacanas desses tempos modernos que a gente vive, que é a possibilidade de ter isso guardado e vai estar sempre disponível na rede, né? Vira um documento. Antigamente você tinha que ir na biblioteca para procurar o documento. Hoje está a um clique, né, do celular ou do que seja. Versiane, então, eu me inscrevo aqui para falar. A palavra é sua. Eu queria dizer uma coisa. Eu tenho muito interesse no tema e no tema que vocês vão trabalhar, e um dado é que de todas as coisas dos trabalhos acadêmicos que eu já fiz e tal, o que é mais procurado é exatamente um texto sobre fotografia e ambiente. O que a fotografia pode na temática ambiental. Então, eu acho que assim é muito, muito, muito importante mesmo. Se vocês me colocam à disposição já, assim, meio me convidando, mas se vocês precisarem enfim, ter todo o interesse em discutir o tema e se quiserem ajuda e tal, porque é muito importante a imagem na temática ambiental. Talvez, nesse momento, um dos grandes setores assim que a imagem pode contribuir é exatamente na questão ambiental. Acaba sendo uma denúncia, né? Porque sim, mais também, acho que pode mais. Constatação e denúncia, e alerta. Então você pode botar o que você quiser, porque o que a gente está vivendo, o mundo, o Chikaoka vive lá na Amazônia no meio dos incêndios lá. Tem incêndio no mundo inteiro, né? As inundações, as chuvas em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília. É um negócio completamente maluco. E sem falar nas guerras, né? Porque você pega Gaza agora, ou Síria, ou Ucrânia, onde é que você vai morar? Quando no meio de uma guerra? Quando sua casa está destruída? Em que caso nós vamos morar nesse planeta? Olha, mas eu acho que essa questão do habitar na emergência climática, quer dizer, a questão do ambiente sempre foi importante, mas talvez nunca tanto quanto hoje, quando se fala da Amazônia. Acho que a fotografia propicia também, claro, enquanto processo, quando você vivencia processos mais artesanais, essa conexão direta com aquilo que alimenta tudo isso também, que é o fluxo da própria luz, né? Então, acho que essa questão da luz na fotografia, tanto do ponto de vista da técnica, da linguagem e tal, mas de onde vem isso, como é que a imagem nos podemos testemunhar esse lugar da imagem, testemunhar o mundo. São coisas que, quando eu falo de educação, é isso. A gente, claro que é importante minimamente conhecer os parâmetros
técnicos, históricos da fotografia, mas a fotografia precisa voltar um pouquinho mais ao seu princípio básico, e lá aprendemos a discutir imagens sem necessariamente termos que produzir imagens já, porque imagem tem muita gente fazer essa associação entre imagens, seja na tela da televisão, do computador, da própria câmera ou no papel. Qualquer criança hoje, quando pega uma câmera do escuro, ele faz a associação imediata disso, né? Com televisão e tudo mais. Então, há um lugar de potência nesse jogo que eu acho que é preciso aproveitar. Eu falo de educação porque acho que é exatamente no campo da educação é que esse jogo pode se aproveitar melhor e dar essa formação de base e fazer a leitura crítica. E quando eu falei há pouco sobre a questão de que hoje é mais fácil você fazer pequenas experiências de narrativa, de jornalismo, de livrinhos de fotografia, de figurinha, né? Que o diferencial, claro, a gente está muito, por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme de pegar pessoas hoje que sabem lidar com as mãos, né? O uso das mãos do corpo é mínimo, né? Enfim, só para refletir aí sobre essa questão da importância da fotografia na sua extensão de cabo a rabo, poder estar mais presente no cotidiano nosso, não somente como imagem poderosa que faz de tudo, faz estragos, faz acontecer tudo, mas também naquilo que antecede a própria imagem para poder ler o pós-imagem também, né? Claudinho? Eu vou trazer uma informação. Estou chegando da Conferência Nacional de Cultura, a 4ª conferência que aconteceu agora em Brasília, e a grande discussão, bom, enfim, vários grupos. Então, acho que a questão do habitar e o se locomover, exatamente o que o Eugênio sentiu de problema, foi uma grande discussão. Teve um grupo grande na conferência para a gente incluir em todas as propostas, seja ela qual nível de festival, de uma pequena oficina, alguma coisa, expressão cultural, enfim, não importa, e que colocasse o fator amazônico nos editais, porque a questão de município que o Chikaoka trouxe, eu acho que políticas públicas nem sempre é a solução, mas elas podem ser sementes, né? Então, tinha um indígena contando uma experiência de que ele pega um edital e vê lá a questão de transporte, não é um táxi, um aplicativo, um ônibus, são, às vezes, 5 dias de diesel ou gasolina. Então, isso tem sido bastante discutido para que os editais contemplem todas essas diversidades de região, né? Eu achei muito rico isso, e tomara que tudo isso vire uma regra rapidamente, para que os 100 mil reais para fazer um projeto contemple 15 mil reais de barco, né? Senão as coisas realmente não acontecem e não chegam onde tem que chegar. Foi exatamente o que o Eugênio sentiu. Era só compartilhar essa experiência. É o fora do eixo do Heraldo. Claudinho, eu queria pegar só um pouquinho o que a colega falou, que está em Portugal, me desculpe, eu não consigo ler, está tão pequenininho. Sinara Sandra. Sinara. Que a Sinara, eu acho que a fotografia ela tem que responder além da denúncia, né? A gente tem discutido muito isso hoje dentro da Associated Press, da agência, aí falando mais como o fotojornalista do que como produtor de um festival, que eu acho que a gente não, além da denúncia, a gente tem que ir também na solução e também, e principalmente, mostrar como as comunidades estão se envolvendo para essas soluções, entendeu? Eu acho que esse tem sido uma coisa que a gente tem discutido muito, porque a denúncia ela é o ponto de partida, ela é o óbvio na fotografia, mas você poder ir além, né? Porque eu acho que também, além da denúncia, há soluções, existem soluções sendo testadas, e as comunidades estão se mobilizando em vários lugares para poder responder a essas denúncias, a esses movimentos climáticos que estão acontecendo, né? Então, acho que isso é uma coisa legal, né? Eu estava vendo agora, recente, uma matéria dizendo que talvez Rio Branco seja uma das primeiras cidades a ter que ter que mudar de lugar por causa de uma emergência climática, né? Essa questão é grave, né? Nós fizemos um trabalho no Bailique, que a grande carga do navio que nos levou 18 horas para o Bailique era de água potável.
porque a água lá está ficando salobra, não tinha mais como beber água. Então, são essas coisas que envolvem essa tal emergência climática, né? Que ela é muito mais ampla do que só uma queimada ou só uma chuva, ela vai muito mais além, né? De repente, as pessoas, esse caso do Baili... Vai no habitat, né? As pessoas perdem a casa. Exatamente. É uma migração forçada em função das emergências climáticas, né? Então, acho que essa coisa que a Sinara levantou, acho que é muito legal, né? A gente vai além do que a fotografia, do seu poder de denúncia, né? Mas também ela poder colaborar para apontar caminhos que estão sendo testados, sendo experimentados pelas comunidades, como que as pessoas estão resolvendo isso, né? Nesse processo todo. Mas muito pertinente o parabenizar pela pertinência do tema aí para o festival, viu? E dizer que os 2 festivais de Brasília, né? Então, e convivemos muito bem. Muito bem. Eugênio Sávio, a bola está contigo. Não, estou super entusiasmado aí com essa temática também. Ela tem a ver com o que a gente pensa aqui, né? Tem a ver com a potência da fotografia para trazer essa questão, para trabalhar essa questão. Estou feliz aí, querendo ver o que vai acontecer e, se puder, vou estar presente também aí. Seja bem-vindo. Eu gosto de presencial, né? Meu negócio é presencial. Em agosto. Quero estar lá, vou me programar para estar presente aí. Sinara? A abertura do Fast Photo é 17 de agosto também. São 2... Nosso vai de 28 de agosto até o dia 2 de setembro, nosso acaba. É isso aí. Nossa, curtinho. Super parabéns. A gente trabalhou com emergências do Sul Global numa das edições do Fast Photo, e a temática ambiental veio muito. Depois, o ano passado, teve uma sala toda com a mineração, com toda a questão do extrativismo ali de Minas Gerais, que também foi uma coisa muito poderosa, assim, e também num estado que é o Rio Grande do Sul, que também é minerador, e claro que não minera ferro, como não é player internacional, mas é minerador. E é muito importante mesmo estar se dedicando a esse tema. Só que a questão para mim é que a gente... também o pavor, o catastrófico, né, nesse tema é uma coisa que também tem consequências. Então, eu acho que isso é uma questão que tem que pensar, né, sobre como que essas imagens, como que essas narrativas estão vindo. Mas super parabéns, se eu puder ajudar, estou fazendo. Muitíssimo obrigado. E digo mais uma vez, estou super feliz dessa ser a primeira mesa do festival. Acho que a gente abriu o leque para pensar, discutir. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente está deixando aqui um belíssimo documento. Só tenho a agradecer. Sinara, Eugênio, Heraldo, Mônica e Chicaoca. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigado. Prazerzão estar Obrigada. Sucesso. Vamos ter mais. Parabéns aí para todo mundo. Valeu aí. Parabéns. Não só pensar, mas a Amazônia precisa. Estaremos juntos. Diga, Chicaoca. Tchau, desculpa. gente. Tchau. Não, estava falando que a Amazônia está toda perfurada agora, mineração pesada. Caramba. Tristeza. Deus me livre. Mas é isso, mas vamos barrar isso, vamos lutar aqui no chão. Chicaoca incomoda. Chicaoca incomoda. O negócio dele é incomodar. Exato. Gente, muitíssimo obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau. Um abraço. Abraço. Sucesso. Parabéns para todo mundo. Tchau.